Olá, sejam muito bem-vindos à apresentação 4 do Grupo K. Eu sou a Karine, eu faço engenharia de energia. Eu sou o João, faço engenharia automotiva. Muito prazer, eu sou o Thomas, eu faço também engenharia automotiva. Eu sou Yuri e faço engenharia eletrônica. Então vamos lá, vamos fazer um breve resumo sobre o que nós vamos falar agora. Então, o funcionamento dos motores elétricos está baseado nos princípios do eletromagnetismo. Condutores situados num campo magnético e atravessados por uma corrente elétrica sofrem uma ação de força mecânica chamada torque. Então, basicamente, o que nós vamos falar? Nós vamos mostrar um experimento, foi passado pelo professor, e nós vamos aplicar sobre ele os princípios, realmente a teoria, tá? Então, nesse vídeo vocês vão ver um experimento sendo feito na prática, que é um motor elétrico, e a teoria que vem por trás de toda essa física. Para a gente entender melhor como é que funciona, a gente tem que andar um pouco pelo tempo. Então vamos começar lá em 1600, quando o cientista inglês William Gilbert publicou uma obra descrevendo a força da atração magnética. 3 anos depois, Otto Guericke construiu a primeira máquina eletrostática. Em 1974, foi aperfeiçoada por Mathis Planta. A partir daí, diversos cientistas contribuíram, como o físico dinamarquês Hans Christian, que verificou que a agulha magnética de uma bússola era desviada de sua posição norte e sul, quando passava perto do condutor no qual circulava a corrente elétrica. O inglês Michael Faraday, em 1831, descobriu a indução eletromagnética. Em 1838, o professor alemão Moritz Hermann van Jacobi desenvolveu um motor elétrico e aplicou-se a uma lâmpada. Toda a energia provinha de baterias, que eram caras e de uso restrito. Então, a preocupação voltou-se à agregação da energia elétrica e de baixo custo. Em 1856, o eletrotécnico Ernst Sims relatou o sucesso obtido na construção de um gerador de corrente magnética induzido em T duplo. Mas o aparelho não podia gerar energia suficiente para alimentar as indústrias. Então, 10 anos depois, Sims construiu um gerador sem ímã permanente, provando que a tensão necessária para o magnetismo podia ser retirada do próprio enrolamento do motor. Em 1859, Sims e Hausen apresentou a primeira locomotiva elétrica, com potência de 2 kW. Mas a máquina tinha alto custo. Em 1885, o engenheiro eletricista italiano Galileo Ferrari construiu um motor de corrente contínua, de corrente alternada, de 2 fases. Em 1887, o iugoslavo Nikola Tesla apresentou um pequeno protótipo de motor de indução bifásico com rotor em curto-circuito. Em 1889, o engenheiro eletricista russo Michael Vondolov entrou com pedido de patente de um motor trifásico com rotor de gaiola. Então, a gente pode perceber que diversos cientistas e físicos contribuíram, e muito, para a descoberta do motor elétrico. Bom, pessoal, vou explicar um pouquinho para vocês sobre a teoria do motor de corrente contínua. O motor de corrente contínua nada mais é do que um motor alimentado por corrente contínua de uma bateria ou qualquer outra fonte. Basicamente, ele possui 2 elementos. O primeiro é o estator, ou seja, a parte fixa do motor, que é constituída por ímãs. O segundo é o rotor, parte girante do motor que possui uma bobina elétrica dentro. Os ímãs dentro do estator geram um campo magnético entre os polos norte e sul. Quando a bateria transfere energia para o rotor, a corrente elétrica que passa pelas bobinas gera uma força magnética com polos invertidos em relação ao estator, produzindo assim o torque, o que força o rotor a girar para tentar alinhar os polos.
Resumindo, a interação entre o campo magnético fixo e o campo magnético produzido pela corrente que circula no condutor provoca o aparecimento de uma força. A forma mais fácil para se determinar essa direção e sentido é a utilização da regra da mão direita. O polegar da mão direita indica o sentido convencional da corrente elétrica e os outros dedos, ao envolverem o condutor por onde essa corrente passa, dão o sentido das linhas de campo magnético. Esse sentido é o mesmo do vetor indução magnética, gerado pela corrente elétrica. Bom, a lista de materiais do vídeo que será apresentado a seguinte são 2 círculos de plexiglass com furo central, 16 pregos pequenos, uma barra de madeira, 8 placas de cobre, 4 bobinas de fio de cobre, 2 rolamentos de esfera, 2 ímãs de alto-falantes, 2 LAPs, 2 baterias alcalinas de 9 volts e 2 cabos com terminais positivos e negativos. Bom, o vídeo será apresentado a seguir.
Bom, com a explanação dos colegas dito anteriormente, a velocidade ela é a variação do espaço pelo tempo. A variação do espaço vai dar o comprimento. O comprimento sobre o tempo, a gente sabe que é a corrente elétrica. Fazendo essa adaptação e colocando aqui substituindo o V aqui na fórmula da força magnética, a gente encontra aqui o campo vezes a corrente que passa pela espira, vezes o comprimento dessa, vezes o ângulo, o seno do ângulo que ela está em relação ao campo, vai dar a força magnética. Ela vai ser máxima quando o ângulo for de 90 graus e ela será mínima quando for de 0 graus. Certo. Então, agora que nós já vimos todo o experimento e já entendemos toda a teoria por trás, vamos fazer uma breve discussão aqui sobre esse experimento, todos os conhecimentos agregados, tá? Então, eu vou começar falando de algumas coisas. Eu achei o experimento muito interessante. A gente tem visto uma tendência de alta em relação aos motores elétricos, com toda a indústria automotiva. Como eu sou da automotiva, é um pouco mais tranquilo para mim falar sobre isso. A Tesla mesmo, a empresa Tesla, do Elon Musk, tá bem forte nisso. Aqui no Brasil agora chegaram alguns carros elétricos. A gente tem, por exemplo, o Leaf, que é um carro da Nissan, que é bem pequeno, mas chegou aqui no Brasil. O único problema ainda é que esses veículos ainda são muito caros. Então, eu não sei se, por enquanto, é tão viável. O Leaf, por exemplo, que é um carro pequeno, do tamanho de um Gol, por exemplo, chegou a 180 mil reais. Há indícios de que o novo carro da Chery, que é um carro elétrico, chegue no Brasil a 100 mil reais. Mas ainda é uma condição um tanto quanto distante, porque não existem tantos incentivos e tudo mais. Então, ver esse vídeo desse motor funcionando e entender a teoria por trás, com certeza facilita na hora que a gente for efetivamente projetar um motor desse daí. Tá? Você consegue entender qual é o princípio, você consegue entender como funciona. Embora simples, a regra da mão direita ela é muito eficiente, pelo menos na minha opinião. E vocês, galera, o que vocês acharam aí desse trabalho? Eu concordo plenamente, apesar de não ser de automotivo, eu sou de energia, né? Então, puxando um pouquinho a sardinha aqui para mim, não sei se vocês sabem, mas os motores industriais, eles são grandes consumidores de energia, né? Sim. E uma das partes que o pessoal usa, né, utiliza muito para a gente tentar combater isso, são os inversores de frequências, que eles alteram a frequência normal, né, do motor, que gira mais ou menos entre 50 a 60 Hz. Então, ele vai trocar a modalidade da alimentação e aí ele vai proporcionar um menor consumo de energia. Porque, infelizmente, a gente ainda não achou o motor que fosse perfeito na questão de rotação, de energia. Então, a gente vai usando artifícios que já existem, né? Claro, e o bom do motor elétrico em relação, por exemplo, voltando aqui para a área Bom, dos eu vou falar um pouquinho. rapidinho, voltando aqui para a área dos carros, a questão da eficiência, né? O motor elétrico tem quase 100% de eficiência, tem os 90%, se você desconsiderar a perda por calor, tal. O motor do ciclo Carnot, um motor simples, tem 30% de eficiência. Então, a eficiência de um motor elétrico é muito maior. Tanto que os novos carros aí, por exemplo, o Porsche Taycan, bateu o recorde lá em Nürburgring, que é uma grande pista, uma pista muito famosa, conhecida inclusive como Inferno Verde, se eu não me engano, ela fica na Alemanha. Você vê que ele bateu o tempo assim, baixando o tempo dos melhores carros em 8, 10 segundos, o que é muita coisa. Então, realmente é uma tendência que veio para ficar, né? Exatamente. E falando um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens, bom, as vantagens é que é um motor de fácil construção e instalação, tem uma curva de velocidade e torque linear, que é muito bom, e o simples controle de velocidade. Porém, uma das desvantagens é uma manutenção caríssima, como vocês falaram, e a dissipação do calor, que também não é das melhores. Exatamente. Então, por exemplo, nos veículos aí elétricos ou híbridos, né? Você ainda não sabe como é que está ficando a questão do controle na relação do custo de baterias. Eu lembro que os primeiros carros que chegaram aqui foram os Fusions híbridos e custavam cerca de 30 a 40 mil reais a troca da bateria. Então, assim, era um valor altíssimo.
E agora a gente está vendo essa tendência, por exemplo, com Corolla híbrido, né, que na verdade não é 100% elétrico, mas que usa motor elétrico ali. E a galera tá aderindo bastante a essa questão, justamente porque é um carro consideravelmente luxuoso, que faz 20 quilômetros por litro. Como a gente está com gasolina a R$ 7, então isso é uma coisa que com certeza veio para ficar. É verdade. A questão também da bateria, fugindo um pouco do nosso tema, é porque a gente usa uma bateria que é mais barata, né, de lítio. Então, as baterias de lítio, elas têm um custo-benefício melhor, que também estão sendo usadas, implementadas nos carros elétricos também, né? Justamente por conta do que o Thomas falou, a questão de custo mesmo das baterias. Uma bateria de R$ 40.000 é um carro popular, né? Então é complicado. Pois é, você tem, além disso, agora fugindo mais ainda do assunto, você pode perceber, falou de carro, eu me interesso. Tá tendo um grande problema quanto a microprocessadores e microcontroladores, porque a indústria automotiva está demandando isso demais agora, justamente por causa dos carros elétricos e tal, você precisa ter um controle muito melhor. Então, tá tendo essa falta desses equipamentos. Eu acho isso uma coisa interessante de se falar. Pois é, E também, esses carros eles desculpa, são tudo controlado com a eletrônica, né? Os componentes eletrônicos, tudo eletrônico. E com essa demanda alta do mercado, não só automotivo, mas outros segmentos também, acaba dificultando, né? Aumentando a demanda e acaba encavalando um pouco a produção, né? Devido à alta demanda. Isso, exatamente. essa questão da alta demanda, inclusive a VEG, essa semana, estava fazendo um projeto, né? E a VEG mandou um comunicado para a empresa falando sobre a falta de equipamentos. Porque então instalações fotovoltaicas, né, iriam ser feitas, concluídas até o final do ano. A VEG já soltou um comunicado dizendo que só o próximo ano, né, então janeiro de 2022, para você fechar o projeto esse ano, para a instalação só do ano que vem, justamente por conta disso, por falta de material. E voltando um pouco pro nosso assunto, né, do motor elétrico, só para fazer uma observação, que esses motores também são usados no nosso dia a dia, né? Ventilador, no liquidificador, são motores de corrente alternada, que tem um princípio um pouco diferente do que foi abordado aqui pela gente, mas é utilizado no nosso dia a dia. O princípio, ele recebe a energia elétrica e converte em energia mecânica, né? É o ventilador rodando, é a força, o liquidificador também funcionando, né? Girando. Basicamente dá para considerar que tudo que roda e é ligado na tomada pode ser considerado isso daí. Se você parar para pensar, ó, com essa sua frase eu parei para pensar. Secador de cabelo é isso com uma resistência. A air Sim, fryer também é isso com uma resistência. Então tudo você percebe que isso é muito presente no seu dia a dia. sim. E o processo inverso, né? A energia mecânica convertida na energia é um gerador. A gente usa as turbinas, né? A produção de energia, né? Que utiliza esse princípio, só que o inverso, né? Pegando a energia mecânica, o fluxo por exemplo, uma usina hidrelétrica. Tem lá o rio que passa, a energia mecânica gerada, ela é convertida. Ah, não, a energia mecânica, ela é convertida na energia elétrica. Energia elétrica. Isso, não, é fenomenal. Se você parar para pensar também, é, voltando aos carros, você pega um motor e você, com o mesmo campo magnético, só que quando você tira o pé do acelerador lá, ele transforma o próprio motor elétrico, se transforma num gerador. Ele inverte a polaridade lá e ele consegue, ao invés de entregar potência, ele pega a potência do mecânica com o campo magnético e transforma e carrega as baterias. Isso também é algo interessantíssimo, né? É o mesmo princípio, só que ao contrário. Você comentou um pouco sobre o servomotor, né, Thomas? E não sei se você sabe, mas ela é a máquina síncrona de corrente alternada muito importante na indústria náutica e a de modelismo, né? Justamente porque ela é mais propensa para os aquáticos mesmo. Pois é, isso daí é uma coisa que eu não sabia.
É isso aí, galera. Vocês têm mais alguma coisa? Vou precisar me ausentar. Não, tranquilo. Beleza, então eu só queria falar uma última coisa que me deixou intrigado quanto ao vídeo, eu até já comentei com os colegas, que foi, no vídeo que foi apresentado, é basicamente essa tela e tem o motor rodando, tá? Então você pode visualizar aqui, não sei se vocês vão conseguir ver no meu mouse, que a gente tem o fio vermelho, que geralmente a gente associa o fio vermelho como positivo, né? E o fio preto como negativo. Mas nesse caso, eu até fiquei meio intrigado no início, porque na verdade acontece o contrário. Essa imagem aqui, que está aqui, a gente pode ver que esse que tem o triângulozinho menor aqui, esse borne menor, digamos assim, que é exatamente esse aqui, cadê? Esse aqui. Não, minto, esse aqui, ele é o positivo, tá vendo? Ele forma um triângulozinho para cima. Esse aqui é o quadradinho para baixo. Então, esse aqui é o positivo. Então, na verdade, aqui tá ao contrário. Temos o positivo e o negativo. E aqui eu fiz uma pequena representação da bateria. Essa bateria foi pego no site da Duracell, que é a fabricante, tá? Então, se a gente colocar ali os fios, né, a gente tem o vermelho como positivo, diferente do que está aqui, e o preto como negativo, e o amarelo ali como jumper, a gente consegue perceber que a corrente, ela gira nesse sentido aqui, tá? Igual tá aqui, ó, a corrente vai nesse sentido. E com isso, se a gente utilizar a regra da mão direita, que foi explicada anteriormente, com a corrente indo para aquele lado, a gente consegue perceber que a mão ficaria assim. Logo, a gente teria a ação do campo magnético nesse sentido, indo justamente no mesmo sentido de rotação, se vocês quiserem assistir o vídeo, tá? Do conjunto central aqui. Então, foi bem legal conseguir comprovar isso realmente. Então, a gente deu uma olhada, analisada, eu fiquei um pouco intrigado no início, quando eu até coloquei o vídeo em câmera lenta, para ver para qual lado ele estava girando, e antes de conferir essas partes dos bornes aqui, eu achei que estava até rodando para o lado errado, tá? Então é bem interessante falar sobre esse vídeo, ele, querendo ou não, de uma certa forma, você acaba sendo induzido ao erro. Então é isso, gente, aqui estão as nossas referências, tá? As referências que nós usamos para esse experimento, e bom, e é isso. Eu agradeço a presença de todos, tá? Todo mundo que assistiu até agora. Agradeço também aí aos meninos que fizeram um trabalho excelente nesse trabalho. Eu gostei muito de trabalhar com vocês de novo. Novamente é um prazer. E muito obrigado. Essa foi a apresentação do Grupo K. Valeu, gente.